Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era o nosso primeiro aniversário de casamento. Eu estava planejando um dia bem bacana para a gente comemorar. Por sorte, ia cair bem no sábado. Ainda faltavam 2 semanas, mas eu não consegui pensar em outra coisa. Estávamos juntos já fazia 6 anos. 3 anos e 7 meses de namoro, 1 ano e 5 meses de noivado, e agora estávamos indo para o nosso primeiro ano como marido e mulher. Imagine, 6 anos juntos. E olha, parecia que o sentimento, pelo menos o meu, só tinha se multiplicado nesse tempo todo. Olha, a gente se dava tão bem. Dificilmente discutíamos, brigávamos. Quer dizer, vez ou outra acontecia, né? Uma rusga, mas tudo assim, coisas sem importância. Nunca passamos uma noite brigados um com o outro. Minha mãe sempre me deu aquele conselho: filha, nunca vá dormir de mal com teu marido, viu? E mesmo que estejam brigados, procure fazer as pazes na hora de deitar, na hora de dormir. Nunca tivemos um desentendimento mais sério. Tudo assim sempre foi resolvido na base da conversa. Para minha sorte, o Claudinei sempre foi um cara assim, ponderado, sempre teve uma cabeça muito boa, enfim. A minha ideia era sairmos para jantar num desses restaurantes dançantes e depois, claro, fecharmos a noite com chave de ouro num quarto de motel, com direito a banheira de hidromassagem, sauna. Eu já tinha, inclusive, pesquisado alguns motéis que tinham esse tipo de suíte. Era a surpresa que eu tinha programado para nós. E eu tinha certeza que ele ia adorar. Mesmo porque ele andava trabalhando tanto naqueles últimos tempos. A empresa em que meu marido trabalhava tinha uma subsidiária em São Paulo. E volta e meia acontecia de ele precisar viajar a serviço. Aliás, desde os tempos de namoro que isso acontecia. No começo, claro que eu não gostava, né? Morria de ciúme dele viajando. Ainda mais para outra cidade, assim, longe, né? E sozinho. Passando vários dias longe de mim, mas depois acabei assim me acostumando. Até porque entendi que era seu trabalho, né? Ele não viajava para se divertir. Eu também aprendi a confiar nele. E foi graças a essas viagens que ele teve condição de dar entrada no nosso apartamento. Ainda não tínhamos filhos. Já tínhamos até conversado sobre o assunto algumas vezes. E em comum acordo, decidimos deixar para eu engravidar um pouco mais adiante. Como eu já disse, faltavam ainda 2 semanas para o nosso aniversário de casamento. E eu já, com a minha cabeça assim, a mil, planejando tudo. Só que na terça-feira, quando a gente estava se preparando para deitar, ele me deu aquela notícia. Andressa, estava esquecendo de falar. Semana que vem estou indo para São Paulo, viu? Acho que vou ficar uns 10 dias por lá. Olha, eu escutei aquilo e já me senti assim, arrasado. 10 dias, amor, tudo isso? Pois é. É por causa do novo sistema, né, que eles implantaram, né? Mas não tem como outra pessoa ir no teu lugar? Claro que não tinha, né? Ele viu que eu fiquei muito chateado, mas não fez comentário nenhum. Eu ainda falei: poxa, justamente na semana que a gente está comemorando 1 ano, o que você quer que eu faça? É meu trabalho, né? Eu sei que é teu trabalho, Claudinei, mas nosso primeiro aniversário de casamento. Tinha tantos planos para esse dia. Aliás, será que não tem como você voltar no sábado? Sabe, aí a gente comemora aqui e você volta. Não tem, Andressa. Você sabe que não tem, né? De mais a mais, a empresa jamais concordaria com isso. Olha,
Olha, foi um balde de água fria em cima do meu entusiasmo e de tudo aquilo que eu tinha planejado. Ele fez aquela cara, assim como quem diz, não posso fazer nada. E, enfim, olha, eu sabia que ele não tinha culpa. Aliás, eu nem o estava culpando. Só que, puxa vida, será que o chefe dele não teria sensibilidade, sabe? Se conversasse com ele, de entender que não era uma data comum. Primeiro aniversário de casamento. Sabe? Sei lá. Infelizmente, vi que não tinha como, né? Vendo que eu fiquei triste, ele veio pro meu lado me agradar. Fica assim, amor. Olha, depois que eu voltar, a gente comemora. Prometo que vou te trazer um presente bem bacana e te levar num restaurante bem bonito pra gente fazer um jantar legal. Tá bom? Que remédio. Sabe, eu não me importava que ele fosse viajar. Já tinha me acostumado. Era seu serviço. Precisava ser justamente naquele dia. Enfim, não tive alternativa a não ser me conformar. Ele acabou indo para São Paulo no domingo, dizendo que lá pela quarta ou quinta-feira da semana seguinte estaria de volta. Quando ele viajava, normalmente eu ficava na casa da minha mãe. Não gostava de ficar sozinho em casa, né? Ali naquele apartamento. Me sentia abandonada. A gente que está acostumada a dormir com o marido toda noite, estranha. Ou então, chamava a minha irmã para ficar ali comigo. Lembro que na quarta-feira eu estava ali na casa da minha mãe, conversando com a Luísa, minha irmã, justamente me queixando sobre o fato do Claudinei estar viajando, da gente não ter podido comemorar o nosso primeiro aniversário de casamento. Aí ela deu a ideia. Escuta, Andressa, é uma data assim tão importante. Por que você não vai a São Paulo, então? Passa o final de semana com ele? Aí vocês comemoram o aniversário em outra cidade, melhor ainda. Quem sabe seja até melhor, mais romântico. Olha, eu escutei e quer saber, não era uma ideia ruim. Até fiquei me perguntando por que eu não tinha pensado nisso antes. Aliás, eu já tinha feito isso 3 ou 4 vezes antes da gente se casar, principalmente quando ele tinha de ficar um período assim mais longo. A saudade era tanta que ele mandava o dinheiro, eu comprava a passagem e ia para lá passar o final de semana com ele. Teve uma vez que eu fui até de avião. Olhei para a cara da minha irmã, já com aquele lampejo assim de empolgação, e falei, será? Bom, acho que eu vou ligar para ele então, para ver o que ele acha, né? Falei aquilo e já fui passando a mão no celular. Mas ela segurou meu braço. Não, sua boba. Para que ligar para ele? Não é melhor fazer uma surpresa? Você não sabe em qual hotel que ele está hospedado? Então, vai sem avisar. Imagine a cara dele quando te vir ali, assim de surpresa. Fiquei amadurecendo a ideia. E a cada instante, a empolgação tomava conta de mim. Até conversei com ele depois, mas achei melhor não tocar no assunto. Segui o conselho da minha irmã. Até porque também nem tinha certeza que ia dar para eu ir, né? Eu trabalhava sábado até meio-dia e para poder ir, precisaria conversar com o chefe, ver se ele me liberava. Em resumo, minha cabeça ficou tão a mil que acabei resolvendo seguir o conselho da Mana. Olha, só para se ter uma ideia, nem consegui dormir direito naquela noite, de tanto que pensei nisso. Conversei com meu chefe, ele foi compreensivo, entendeu a situação e me liberou no sábado. Eu então comprei uma passagem de ônibus para sexta-feira à noite. Eu não sabia até que horas ele ia trabalhar no sábado, mas isso era o de menos.
Porque eu poderia ficar sabendo, sabe, depois até perguntar para ele, assim, como que não quer nada, né? Ou ficar fazendo hora em algum lugar, olhando vitrine em algum shopping. Para resumir, cheguei a São Paulo sábado de manhã. Tomei um café, lá mesmo na rodoviária. Depois peguei o metrô. Eu tinha conversado com ele antes de embarcar aqui em Curitiba. Peguei algumas informações, mas tudo assim, sabe, bem disfarçado. Para ele não desconfiar das minhas intenções. Eu queria realmente fazer uma surpresa. Eu já sabia, por exemplo, o hotel em que ele estava. Só não sabia ao certo como seria a programação do seu dia, porque nem ele soube me falar direito. Bom, a princípio, segundo ele me falou, ia trabalhar até de tardezinha, no sábado. Sabe o que eu fiz? Em vez de ficar batendo perna por ali, fui até o hotel que ele estava e me registrei. Primeiro, claro, confirmei que ele estava ali. Até me identifiquei. Falei que era sua esposa. Falei, inclusive, se não tinha como ficar no mesmo quarto. Mas daí a recepcionista me falou que não era possível, sem a presença dele junto ali na recepção. Em resumo, acabei pegando um outro quarto. Até porque eu precisava tomar banho, me trocar, descansar um pouco. Me mantive em contato com ele durante o dia todo. Ele nem desconfiou que eu estivesse em São Paulo. Só queria ver a sua cara quando chegasse no hotel e se deparasse comigo. Almocei ali mesmo, depois saí para dar uma volta, comprar um presentinho para ele. Perto das 5 horas, liguei e ele falou que estava morrendo de cansado, porque o dia tinha sido puxado. Não via a hora de chegar no hotel, tomar um banho quente, depois se jogar na cama. Pedi que ele me avisasse quando chegasse. Ele ainda falou que talvez fosse comer alguma coisa fora, antes de ir no hotel e tomar banho. Enfim, me arrumei e fiquei ali no quarto esperando que ele mandasse uma mensagem. Só que o tempo foi passando e nada. Perto das 7 horas, liguei para ele e ele atendeu. Falou que estava jantando e dali a pouco já iria pro quarto no hotel que ele tinha alugado. Mas como o tempo passou de novo e nada de ele chegar, quase liguei para ele para contar que estava em São Paulo. Que era para ele, sabe, se dirigir até o hotel, porque eu estava ali esperando por ele. Agora, só que se fizesse isso, ia estragar a surpresa, né? Por isso resolvi dar mais um tempo. Acredite quem quiser, mas somente quando o relógio marcou 9:30 da noite, ele mandou uma mensagem. Oi, amor, cheguei. Vou tomar um banho e depois a gente conversa. Antes que eu respondesse, ele mandou outra. Olha, o meu celular tá quase sem bateria. Vou colocar para carregar, tá bom? Se der depois, aí eu te ligo. Meu coração disparou naquela hora. Mais do que depressa, fui lá bater no quarto dele, que eu sabia qual era, né? Eu estava no outro andar, um quartinho até bem mais simples. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Olha, devo ter ficado ali uns 5 minutos batendo na porta e nada. Parecia até que não tinha ninguém ali no quarto. Até porque não dava para escutar barulho nenhum. Nem mesmo barulho de chuveiro. Se é que dá para ouvir. Resolvi esperar mais um pouco. Quem sabe ele estivesse tomando banho e o banheiro fosse longe da porta, né? E não desse nem para escutar. Olha, eu estava com tanta saudade. Sabe? Seria tão bacana, sabe? Eu fazer aquela surpresa. Comemorar nosso primeiro aniversário de casamento. E quer saber? A minha irmã tinha razão. A gente ia comemorar em São Paulo. Quer dizer, em outra cidade. Seria ainda mais romântico. Olha, eu devo ter ficado mais uns 15 minutos ali naquele corredor.
E nada do meu marido aparecer. Repito, parecia que não tinha ninguém. Mandei mensagem, só que ele não visualizou. Resolvi ligar, só que além de ele não atender, também não dava para ouvir o celular tocando lá dentro. Será que ele tinha deixado o aparelho para vibrar e será que já tinha se deitado? De repente pegou no sono? Era o que parecia. Já que ele não atendia o celular e também não me escutava batendo na porta. Olha, ninguém quer saber como ficou a minha cabeça. Sem saber o que fazer, desci até a recepção para confirmar se ele realmente tinha chegado. Aí a recepcionista conferiu ali no computador e falou: o senhor Claudinei ainda não deu entrada, não. Inclusive o cartão da porta do quarto dele continua aqui. Senti aquele gelo na espinha. Porque se ele não estava no hotel, só podia significar uma coisa: que ele tinha mentido para mim. E se não estava ali, onde estaria então? Por isso que eu fiquei batendo naquela porta e ele não abriu. Como ia abrir se não estava ali no quarto? Pensa no estado em que eu fiquei. Me deu até uma tremedeira. E tudo piorou quando eu comecei a ligar para ele e só caía na caixa postal. Como se o celular estivesse sem bateria ou ele estivesse desligado do aparelho. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele mentiu para mim? Para onde tinha ido, já que no hotel ele não estava? Claro, devia ter uma boa explicação para tudo isso. Pelo menos foi nisso que eu tentei me agarrar, né? Para não enlouquecer. Até cheguei a pensar que estava enganado de quarto, tinha batido na porta errada. Até porque a recepcionista não me confirmou que era mesmo ali que ele estava. Confirmou pelo nome e sobrenome. Quer dizer, pensei até que pudesse ter errado de quarto, repito. Mas não, estava tudo certo. De maneira que só tinha uma explicação. Ele tinha mentido. Não estava no hotel coisa nenhuma. O motivo da mentira, eu não sabia. Por que ele tinha feito isso, meu Deus? Será que tinha caído na farra com os colegas da filial? Ou pior, será que estava com alguma mulher? Eu pensei em tanta coisa. Só coisa ruim. Fui até lá fora, tomar um ar. Tentei ligar para ele de novo, mas o seu celular continuava fora de área ou desligado. Fiquei caminhando ali pelas ruas, perto do hotel, sem saber o que fazer. E quando voltei, assim que entrei pela recepção, pelo rabo do olho vi uma cena que me deixou aliviada. Só eu sei como me senti quando de repente olhei assim, distraída, e avistei o meu marido. Dei aquela respirada, Só que ele estava acabando de entrar no elevador. Eu até chamei, mas acho que ele não deve ter escutado. Meu coração disparou. Fiquei feliz de vê-lo ali. Sabia que devia mesmo ter uma boa explicação para todo aquele desencontro. Ele devia estar jantando até aquele horário. Corri até lá, mas a porta do elevador já tinha se fechado. Chamei o elevador de volta. Vi quando parou no andar em que ele estava hospedado. Ficou ali um tempinho, depois desceu. Entrei e fui parar lá no mesmo andar. Aquele andar que já era meu conhecido. Cheguei diante da porta do quarto dele e bati. Logo em seguida, escutei a sua voz. Ué, quem será? Um pedido de serviço de quarto? Eu até achei engraçado, porque ele estava falando sozinho. Dali a pouco, a porta se abriu e finalmente ele surgiu diante de mim. Lembro que falei, surpresa, e sorri. Só que, ao contrário de mim,
em vez de sorrir, em vez de ficar feliz por saber que eu estava ali, ele fez uma careta, estalou os olhos e a sua voz quase não saiu. Andressa, que você está fazendo aqui? Em vez de responder, já fui lhe dando um abraço e entrando. Só que logo minha alegria deu lugar ao mais completo assombro. Ele não estava sozinho ali no quarto. Quando falou, ué, quem será? Não pedi serviço de quarto? Ele não estava falando sozinho. Tinha uma mulher com ele. Uma polaca, usando uma roupa assim bem vulgar. E o pior, estava sem a parte de cima da roupa, só de sutiã. Aliás, naquelas alturas, quando me viu, ela já estava até tentando vestir a blusinha de novo, olhando-se como um caiduro ali mesmo, olhando aquela cena sem acreditar. O que está acontecendo aqui, Claudinei? Quem é essa criatura? O que ela está fazendo no quarto com você? Calma, amor, eu posso explicar. Foi simplesmente o pior momento de toda a minha vida. Eu simplesmente perdi o controle. Parti para cima dela. E como ele tentou me separar da broca, acabei indo para cima dele também. Pensa na gritaria, no escândalo. Se ela não tivesse saído pela porta, correndo, e sumido no corredor, descido as escadas, a confusão teria sido ainda pior. Quer dizer, depois ficamos nós dois ali no quarto, eu e ele tentando explicar o inexplicável. Meu Deus, era o nosso aniversário de casamento. Ele tinha sido capaz de fazer aquilo comigo. Pensou que eu estivesse longe, aqui em Curitiba, e aproveitou para arrastar outra mulher para o quarto de hotel, onde ele estava hospedado. Ele já tinha usado aquela desculpa esfarrapada de que tinha acabado a bateria do celular não sei quantas vezes. Sabe, aquela ladainha que tinha chegado cansado no hotel e caído no sono. Só que agora eu pensava, será que era verdade? Com toda certeza não, né? Porque agora eu tinha visto com os meus próprios olhos o que significava quando ele falava que tinha caído no sono ou estava cansado. Eu tinha ido a São Paulo para fazer uma surpresa para ele, para comemorar nosso primeiro aniversário de casamento. E aí quem teve a surpresa no final, adivinha? Fui eu. A pior possível. Ele tinha levado outra mulher para passar a noite com ele ali naquele hotel. E olha, pelo jeito vulgar daquela criatura, dava até para imaginar que fosse garota de programa, viu? O que tornava tudo ainda pior, ou será que não? Quando que eu podia imaginar que ele aproveitava aquelas viagens para me trair? Nem mesmo o dia do nosso aniversário de casamento ele respeitou. Mentiu para mim. Me enganou de novo. Até hoje não consegui me recuperar. E quer saber? Acho que não vou conseguir tão cedo. Só eu sei a minha dor, a minha desilusão. Acho que me tornei a mulher mais triste desse mundo. Pensei que tivesse um casamento perfeito, que tivesse como marido o melhor homem desse mundo, um cara que me amava, que era fiel, que me respeitava. Só que me enganei. Pensei que estivesse vivendo um lindo sonho de amor, um conto de fadas. Mas aí me deparei com esse horror. Em vez de sonho, em vez de fantasia, de conto de fadas, despertei de repente, no meio da noite, vivendo o mais cruel
de todos os pesadelos.